Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ainda sobre as polêmicas do fim de semana, o chefe da comissão de arbitragem da CBF explicou o gol anulado de Rony. Se vai convencer vocês, eu não sei, mas a gente vai falar sobre isso. E também justificou por que o pênalti não foi marcado para o Galo, naquela mão do Marcos Rocha. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Como tem acontecido semanalmente há 3 semanas mais ou menos, o chefe da comissão de arbitragem da CBF, Wilson Luiz Seneme, ele conversa com uma jornalista, a Ayana Simões, na CBF TV, e eles debatem, explicam os lances polêmicos da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Na semana passada ele inclusive usou alguns lances da Copa do Brasil que tinha acontecido no meio da semana, porque também faz parte da arbitragem da CBF. É uma prática que está acontecendo, comandada aí pelo chefe da arbitragem no Brasil, mas, de novo, tenho que dizer para vocês que não fomos surpreendidos, porque até agora eu não vi o Wilson Luiz Seneme dizer que uma decisão foi equivocada. Ele faz algumas críticas muitas vezes sobre posicionamento do árbitro. Repare que nesse lance ele está distante da jogada. Repare que muitas vezes esse não é o melhor ângulo em que o árbitro se posicionou e tudo mais. Mas normalmente, ou quase sempre, ele concorda com as decisões da arbitragem, tanto dos árbitros de campo quanto do VAR. O máximo que ele faz é dizer, essa jogada, ela cabe uma interpretação de que, por exemplo, ele marcou o pênalti, a gente viu que não foi, que não é pênalti, mas ele tem a possibilidade de interpretar como pênalti, enfim. Até agora, não fomos surpreendidos. Então, o que ele fala a respeito desse jogo entre Galo e Palmeiras? Que todas as decisões da arbitragem foram corretas. Só que esse gol anulado do Rony, ele tem várias questões em que ele até explicou, e eu queria trazer para vocês esses detalhes, porque eles são importantes. Bom, vamos lá. O ângulo em que a gente recebe a informação do gol anulado do Rony, eu já disse aqui, é ridículo, porque a gente não tem a real noção do que aconteceu. A gente não consegue visualmente ver o Rony impedido. O software fez isso, a tecnologia colocou ali na linha tracejada o vermelho que coloca o jogador em impedimento? Sim, mas devemos confiar na tecnologia? Se anteriormente já tivemos problemas com a calibragem do VAR, a ferramenta, aí ele justifica, o Wilson Luiz Seneme, que essa ferramenta, essa tecnologia, ela não é da CBF, ela é da FIFA. A empresa contratada é a mesma que opera no mundo inteiro, indicada pela FIFA. Ok. Com exceção daquele impedimento semiautomático, que a gente viu na Copa do Mundo, que foi muito bacana, porque ali você tinha um mapeamento de todos os jogadores e de todos os centímetros do campo em que eles colocavam uma parede, digitalmente na frente do jogador, e se tivesse qualquer parte do corpo à frente, o impedimento já era automaticamente marcado. É óbvio que essa é uma tecnologia provavelmente muito mais cara e que é muito mais real, inclusive. Mas a imagem que a gente tem do lance do Rony, ela tem alguns problemas. O Seneme, ele coloca na conta da transmissão da televisão. E isso é importante a gente entender. As imagens do VAR, elas não são exclusivas do VAR. Elas são as que a transmissão de TV, que detém os direitos, que comandam a transmissão naquele dia, oferecem ao VAR. Então o VAR só opera com as imagens que a transmissão consegue oferecer. Ok? E aí ele indiretamente faz uma crítica, porque você não tem todos os recursos disponíveis que você poderia ter. Essa é a análise do chefe da arbitragem da CBF. Porque quando você tem a chamada câmera 1, que é aquela câmera aberta central, que daria um ângulo mais, mais lateral e correto para a gente ver o impedimento do Rony, essa câmera ela está inclinada para o Gustavo Gomes, que vai fazer o lançamento, que é o lance da origem da jogada. Quando ele faz esse deslocamento, ele não enquadra o Rony. E esse é o grande detalhe. A câmera aberta, central, que seria perfeita para a gente identificar a bola saindo do pé do Gomes e o posicionamento do Rony, ela não enquadra no mesmo lance esses dois momentos da jogada. Ok? Então, eles precisam
colocar a bola no pé do Gomes, o Rony aqui não aparece, e aí eles precisam ir para a câmera do impedimento, que está quase lá na linha de fundo. E que, obviamente, porque o Rony está quase cruzando a linha divisória do gramado, essa câmera fica inclinada. E aí você não tem o ângulo perfeito. Segundo o CNM, o software corrige isso. Mesmo que a gente não esteja vendo um impedimento real, o software corrige. Só que aí vai ao encontro daquilo que eu já falei para vocês. Não adianta. De verdade, não adianta, porque aí o torcedor ele vai precisar confiar cegamente no software e já tivemos problemas com o software anteriormente. Não adianta ele me dizer isso, que o software corrige, se a gente não está vendo isso. A gente precisa de uma imagem mais transparente. E aí a arbitragem da CBF vai dizer que a transmissão não ofereceu essa imagem mais adequada. Tá? Explicações do CNM. Aí tem as linhas tracejadas. Aí ele vai para uma diretriz da CBF, que foi uma mudança que foi feita no início do ano, que a gente falou sobre isso, de que as linhas, elas, quando se tocam, você ainda consegue detectar via software se tem o vermelho preponderante em relação ao azul. Vermelho impedido, azul legal. Se o azul for preponderante, o jogador tá legal. Se for o vermelho, o jogador tá impedido. Quando as linhas se tocarem e ficarem sobrepostas, automaticamente, informação do CNM, o software coloca essa linha azul, ou seja, jogador legal. Então, se as linhas estiverem sobrepostas, o jogador está legal. Na dúvida, pró-ataque. Mesma linha, pró-ataque. Só que aí a gente vê o Rony, né, na disputa lá e vê assim, caramba, ele está na mesma linha do defensor. Outro detalhe, e aí para mim não convenceu. Outro detalhe, ele diz que a linha foi tirada do quadril do Nathan Silva, que eu acho que é o zagueiro, é o penúltimo defensor, né, que é o jogador a ser analisado ali, e o ombro do Rony. E aí, traçada essa linha, aparece o vermelho. E que a atuação do VAR, apesar de... E aí ele fala assim em vários momentos, apesar de ter sido um golaço, foi um belíssimo gol, mas a regra é para todos e tudo mais, a operação do VAR, através do Rodrigo D'Alonso Ferreira, foi perfeita, foi correta. Eu vou insistir aqui, tá? Eu acho que o VAR ali fez o que podia fazer diante das câmeras disponíveis e fazendo a linha tracejada e tudo mais, apontou o vermelho. E aí informa o árbitro que o jogador está impedido. Só que não fica legal quando você marca uma coisa pelo que o software apontou e você olha para a imagem e você não se convence. Aí eu acho que é um grande desserviço que a CBF ou a transmissão, eu não sei quem vai resolver isso, oferece aos telespectadores, ao torcedor em geral. Porque aí o torcedor vai se sentir sempre enganado. Poxa, ele não vai ter a certeza de que não, beleza, ok, o jogador tá impedido mesmo. Como eu falei do exemplo da Copa do Mundo, né? Cara, não tinha como você contestar. Tem ali um impedimento automático que você vê, tem uma parte do corpo, um bonequinho lá, todo digitalizado. Cara, tem 1 centímetro à frente, ok, é a regra. Posso discutir se isso geraria um impacto tático, né? Pô, será que vai fazer diferença 1 centímetro? Mas tudo bem, é a regra. O problema todo, na minha visão, é a imagem, que não convence quando você olha a imagem nessa direção. Não dá, tinha que ser essa imagem. E segundo a CBF, isso é culpa do ângulo da transmissão. Agora, vamos falar do outro lance, que é o lance do Hulk, que chuta em direção ao gol e a bola bate no braço do Marcos Rocha. Primeiro, de novo, não fomos surpreendidos, né? Porque ele concorda com a decisão em que não há marcação do pênalti. Eu revi esse lance várias vezes para ver se eu mudava a minha opinião, porque na minha opinião é pênalti. E eu continuo achando pênalti. Vou explicar por quê. A argumentação do Wilson Luiz CNM é de que o Marcos Rocha fez um movimento de proteção. Até aí eu concordo. Não querendo interferir no jogo. Até aí eu concordo. Só que esse movimento de proteção, e aí tem um outro problema, né? O ângulo de trás, o Hulk está encobrindo o Marcos Rocha. Então não é a melhor imagem. Mas tem uma outra imagem que mostra esse braço, na minha visão, aberto antes da bola tocar. Porque o CNM argumenta de que esse braço está recolhido no movimento natural de proteção, que é o que o jogador acaba fazendo, né, quando ele recebe um chute frontal, e que o braço só se movimenta depois que a bola atinge esse braço. Eu confesso para vocês que eu, analisando o lance, mantenho a decisão de pênalti. Por quê? Porque, na minha opinião, o braço ele abriu antes da bola chegar.
O braço está abrindo antes da bola chegar, numa bola que ia em direção ao gol, que agrava ainda mais a infração. Isso é uma orientação da própria arbitragem. Mas como o CNM não vai contra o que o árbitro ou que a equipe de arbitragem marcou, ele diz que o Braulio acertou corretamente no campo e que o VAR acertou corretamente no vídeo. Quando ele fala, vejam que o braço vai depois que a bola toca, ele já está contradizendo a própria imagem, porque o braço do Marcos Rocha está abrindo antes da bola chegar. Mas enfim, como a gente sabe, ele não contesta as decisões da arbitragem. Ele traz alguns argumentos novos, alguns elementos novos, algumas explicações e tudo mais, mas na decisão final, ele dificilmente ou quase nunca contesta aquilo que foi marcado dentro de campo. São essas as explicações do chefe da arbitragem no Brasil, da CBF. Você concorda? Se convenceu? Continua com as suas decisões, com seus pensamentos? Eu acho que a gente precisa mudar muita coisa, porque enquanto a gente for percebendo que aquilo que a gente vê não condiz com aquilo que é marcado, a polêmica vai continuar existindo. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!